E aí, Big Geeks, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa de um dos smartphones mais baratos do Brasil atualmente. Estou falando aqui do Galaxy A03 Core. Esse smartphone pode ser encontrado por até R$ 650, realmente muito barato. Olha, até existem aparelhos mais baratos do que ele, mas o Galaxy A03 Core é uma das poucas opções nessa faixa de preço que traz um bom desempenho, que traz uma boa usabilidade. Geralmente modelos que custam menos do que isso e que são novos, ficam deixando bastante a desejar, até mesmo nessa questão, na questão da usabilidade. Claro que o Galaxy A03 Core passou por alguns cortes em algumas características, justamente para poder alcançar esse preço tão baixo. E a maior pergunta que fica é, vale a pena apostar no smartphone tão barato quanto o Galaxy A03 Core? É o que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, chegou a hora de você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal do Brazil Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Pois é, o Galaxy A03 Core pode ser encontrado por até R$ 650, um preço bastante convidativo. Por esse valor você tem um aparelho com uma tela LCD PLS de 6,5 polegadas com resolução HD+, 1600 por 720 pixels, chipset Unisoc SC9863A que traz um bom desempenho para sua categoria. O aparelho traz bateria de 5.000 mAh também, uma boa capacidade. Mas aqui vão algumas características que já são bastante simples. A câmera traseira tem apenas 8 megapixels e a frontal tem somente 5 megapixels. O aparelho traz também apenas 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Não vem com sensor digitais, nem traz desbloqueio facial e ele também possui uma versão mais enxuta do Android, o Android Go. Mas usar o Android Go foi até um ponto positivo aqui para esse aparelho, porque o Android Go é uma versão mais simplificada do Android tradicional. Ela traz menos recursos e ocupa também menos espaço. Então dessa forma ela consegue rodar bem em hardwares mais simples, como é o caso aqui do Galaxy A03 Core. Para vocês terem ideia, o Android Go consegue rodar em smartphones com a partir de 512 MB de memória RAM. E temos aqui 2 GB, ou seja, 4 vezes mais a capacidade. E outra vantagem é que o Android Go não ocupa muito espaço de armazenamento. O sistema aqui ocupa por volta de 7 GB e meio de espaço. E como esse aparelho traz apenas 32 GB, isso é muito importante. Então sobra mais ou menos ali uns 25, um pouquinho menos de 25 GB de armazenamento aqui no Galaxy A03 Core. Então fiz aqui um pequeno resumo para vocês entenderem as características, mas agora vamos aos detalhes. Vamos explicar todas as características aqui do Galaxy A03 Core, mostrar as fotos, vídeos, o desempenho do aparelho, para vocês saberem se realmente vale a pena apostar nesse smartphone. Eu vou começar falando do acabamento, que é bastante simples, mas bem funcional. O Galaxy A03 Core traz a tampa traseira e as bordas feitas em plástico, e essa tampa traseira é texturizada. O interessante é que ela é bem robusta e consegue proteger o aparelho das marcas de dedos e também dos arranhões. E é bem interessante ver que ela traz uma textura aqui na tampa traseira. Inclusive, temos aqui uma moldura falsa que abriga a câmera traseira. Na verdade, faz parte da traseira, mas notem que aqui na região onde fica a câmera, o grafismo é um pouquinho diferente. Ele também é texturizado e imita uma moldura, né? Apesar de fazer parte aqui da tampa traseira. Esse é um aparelho um pouquinho espesso e também pesado. Ele tem 9,1 mm de espessura e um peso total de 211 gramas. Mas tem a compensação de trazer a bateria de 5.000 mAh, algo que é meio incomum em smartphones nessa categoria de preço. Normalmente as baterias vinham com 3.000 mAh, agora já tem modelos com 4.000 e até 5.000 mAh, como é o caso aqui do Galaxy A03 Core. E aqui no detalhe vocês podem ver o botão de volume e também o botão liga-desliga. Na parte superior temos nenhum tipo de botão, nenhum microfone. Quase tudo fica aqui na parte inferior. Temos aqui a entrada micro USB, infelizmente nada de USB-C aqui no Galaxy A03 Core. Ele conta também com microfone, uma entrada para fone de ouvido e o único alto-falante externo aqui utilizado para saída de áudio. E olha, esse aparelho tem apenas